Boa tarde, paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Graça e paz, boa tarde. Estamos aqui para relatar mais uma vez, para aqueles que não conhecem, o nosso testemunho, né? Nós fomos alvo de um grande milagre para a glória de Deus há 22 anos atrás. Esse simples servo que vos fala, pastor Marcelo Rocha, minha esposa, a pastora Fabiana. Nós somos pastores do Ministério Jesus Transforma, uma igreja com a visão além das paredes. Nós somos aqui do Rio de Janeiro de Sepetiba. Amém? Então, vou relatar aqui parte da minha vida, né? Eu fui um jovem que eu venho de uma família de pais separados. Não tive, assim, meu pai presente. Meu pai abandonou minha mãe com 9 filhos. Minha mãe, assim, para nos criar, foi debaixo de muita dificuldade. Passamos grandes necessidades. E nós sabemos que um lar, quando acontece essa coisa, a separação do casal, isso infelizmente vai refletir lá na frente na vida dos filhos, não é isso? Porque a família é a base de tudo. É importante falar algo aqui. Eu já conheci mulheres que batem às vezes no peito, não que eu fui mãe e pai e que não fez falta, faz falta. Eu creio que Deus, quando tem um projeto de dar um filho para um casal, uma filha, filhos, é para que essa criança venha a ser criada, né, no temor do Senhor, na presença do Senhor e de um pai e de uma mãe. E eu não tive essa felicidade. Então foi muita luta, muita dificuldade. Eu que tenho 6 irmãos homens, e quando eu tinha cerca dos meus 8 para 9 anos, hoje eu sei que era uma perturbação. Eu me sentia uma criança estranha, um menino um pouco diferente. Eu não conseguia assim interagir muito com os demais coleguinhas da escola. Eu vejo que eu era uma criança triste. Havia na minha vida ali uma opressão. De forma que, quando tinha as reuniões de pais e mestre, sabemos que realmente a mãe é mais presente, porque o pai às vezes está trabalhando. Mas às vezes tinha confraternização na escola que o pai ia e meu pai não aparecia. Eu sempre vi o rosto da minha mãe chegando cansada, com esgotamento físico muito grande. Ainda que a minha mãe foi uma pessoa que não teve a chance de ser alfabetizada, mas ela queria que nós viéssemos ser alfabetizados, viéssemos estudar. Ela chegava cansadinha ali, mas aquilo me entristecia. E com o decorrer dos anos, fomos crescendo, dificuldade foi aumentando. Eu me recordo que uma ocasião, eu tinha uns 10 anos, alguém tinha deixado a gente morar numa casa sem pagar aluguel. Eu, minha mãe, meus 6 irmãos, 6 comigo, e 3 irmãs. E ali passou um tempo, aquele homem pediu aquela casa. Nós não tínhamos para onde ir. Era uma estrada e o dono daquela casa colocou os móveis tudo na rua. Anos se passaram, do bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, viemos para Sepetiba. E eu já estava na minha faixa dos meus 15 anos. Eu sentia algo diferente em mim. E eu começava a observar os meus irmãos, ali com seus 17, que eu sou quase o mais novo, outro com 18, se relacionavam, começaram a namorar. E eu queria aquilo para mim. O inimigo jogava muita coisa na minha mente, eu ouvia vozes. Eu ouvia vozes, eu tinha uma perturbação muito grande. Mas eu rejeitava aquilo que o inimigo falava. Que eu teria que me relacionar com um homem, que eu teria que me envolver. Com a minha pouca força, eu tentava lutar e rejeitar aquilo para a minha vida. Aí chegou um período que eu estava com meus 16 para 17, eu consegui ali me aproximar de uma jovem, e ele fui tentar um namoro, isso me alegrou. Eu queria ser normal, eu não queria ser uma pessoa mal vista, eu não queria servir de alvo de bullying, de deboche, né? Naquela época não se pronunciava bullying, falava muito apelido, né? Eu não queria. E ali eu iniciei esse namoro, eu arrisquei, né, tentar um namoro. Namorei uma moça, depois me envolvi com outra namorando, mas eu ainda tinha aquela perturbação. E nessa fase entrou em mim ali um espírito de rebeldia. Minha mãe, para onde a gente chegava para morar, que a gente mudava muito. Parecia cigano, né? Dizem que cigano muda muito. Fazia via de pai e mãe, né? Minha mãe ali ficava doida quando alguém pedia a casa e a gente tinha que mudar correndo, mas ela sempre nos matriculava na escola. E entrou uma revolta muito grande em mim, acho que eu estava com 17 anos. Aí eu parei meus estudos,
E eu vi as pessoas da minha época, os jovens, né? Com tênis de marca, com uma calça bonita. Eu queria aquilo para mim, mas eu não tinha trabalho, eu não tinha estudo. Aí eu conheci um jovem, um rapaz, e ele falou assim, eu tenho uma ideia para a gente ganhar um dinheiro de uma forma fácil. Vamos fazer programa com os homossexuais. Ele me apresentou o submundo da prostituição. E o rapazinho, na época, bem novinho, começamos a frequentar bares de gay, baladas gays da época, e ali começamos realmente a extorquir dinheiro dos homossexuais, geralmente eram velhos. E a Bíblia vai dizer que um abismo onde chama outro abismo. E depois assim entrou em mim aquela coisa de querer sempre mais. Esse é o problema do dinheiro, não é isso? Verdade. Que a pessoa, Deus te dá aquilo que você precisa para viver bem. Mas você está sempre querendo mais. Aquela busca incessante. Raiz e princípio passando de todos por cima os de males. tudo de todos para ter dinheiro. Aí eu fui parar no bairro de Copacabana. Me apresentei no quartel. Ali eu tinha uma aparência praticamente normal, não era muito afetado. E ali no quartel eu sobrei, né? Eu fui liberado. E eu fui parar em Copacabana. Um teatro que existia na época, era uma galeria. E ali nós começamos a nos prostituir também e começamos a ganhar mais dinheiro. Era um ambiente naquela época, né, vamos dizer assim, anos 90, muitas pessoas de fama, televisão, mídia, que aqueles homossexuais estavam ali. E ali, aquele pouco contato que eu comecei a ter com moças, já acabou. Eu já não conseguia mais chegar até elas. E comecei a ter mais prazer naqueles ambientes. E numa madrugada, eu estava numa boate no centro do Rio de Janeiro. E me chamou muita atenção aquele ambiente, ali aquelas pessoas chegavam bem vestidas. Eu costumo dizer que Satanás é um grande ilusionista. Ele é o mestre da ilusão. E como se fosse um casal, um rapaz de boa aparência, uma mulher muito bonita. Porém, quando chegava mais perto da pista de dança, daquelas boates, eu percebia que não era uma mulher e um homem ali. Eram dois homens. Um homem com a sua forma natural máscula e um todo afeminado. E eu olhei assim, aquilo assim, e aquela entidade, aquele demônio que a gente sabe que age ali na vida do homem que vira travesti, aquilo mexeu comigo. Aí tinha um rapaz do meu lado, um travesti, eu falei assim para ele. Eu creio que Satanás colocou essa pergunta na minha boca, é importante falar isso. E eu perguntava assim, eu jamais conseguiria ficar dessa forma. Foi quando aquele jovem falou assim, você fica mais bonito e melhor. A gente costuma brincar e dizer que Satanás, quando não vem, ele manda o secretário. E aí ele falou assim para mim, olha só, eu vou escrever o nome aqui de umas químicas, de uns hormônios femininos, você vai comprar, vai fazer uso, de 15 em 15 dias, e você vai sofrer uma grande mudança, você vai ficar muito bonito, você vai ganhar mais dinheiro. E a boate se fechava, aquela alegria momentânea ela ia embora. Aí já vinha um vazio, uma angústia muito grande. Graças a Deus, há 22 anos eu compreendo e entendo que todo ser humano tem um espaço dentro de si. Aleluia. Que nada pode preencher, somente a presença do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome. A boate era fechada, alguns daqueles rapazes da minha época moravam na Zona Sul, às vezes eu ficava por lá mesmo, mas quando eu tinha que voltar para o meu bairro, que é Sepetiba, que é bem distante, me dava uma depressão já no ônibus. Eu começava a cair na minha realidade. A ficha caía, né? Aí um dia, e o papel que ele me deu, com o nome dos hormônios, eu peguei, amassei assim, eu pensei, chega lá fora, eu jogo isso no lixo. Só que eu não joguei. E um dia eu tive uma discussão feia com um irmão meu irmão já estava entendendo a situação que eu estava vivendo, e ali eu comecei a discutir muito feio com ele, e o inimigo me lembrou daquelas anotações, daquela medicação, daqueles hormônios, e eu fui numa farmácia, e ali eu comecei as aplicações. Era para ser de 15 em 15 dias. Eu comecei a fazer 2, 3 vezes por semana. De modo que me deu uma hepatite no meu fígado, que eu fiquei doente, mas a transformação veio muito rápido. Hoje eu gosto muito de barba, eu sou barbudo. Naquela ocasião não tinha um pelo no rosto. Eu tinha um cabelo, né? Meu cabelo ganhou mais força. E como eu era um rapaz muito magrinho, eu fiquei com muitas formas femininas. E chegou um período que a minha mãe começou a perceber muito, meus irmãos tinham vergonha de mim. Eu acho interessante dizer uma coisa aqui. A mídia, os programas de televisão, dizem que ser gay é maravilhoso, né? É só alegria, mas não conta como é que é dentro de um lar. Como que toda uma família sofre. Porque uma mãe, quando ela está ali grávida,
ela prepara um enxoval para uma menina ou para um menino. Verdade. Aí eles dizem que é lindo, batem palma, não fala da parte do sofrimento. Rejeição, né? Solidão. E minha mãe falou assim para mim certa feita: Marcelo, meu filho, minha mãe com os olhos cheios de lágrimas, ou você muda esse jeito, ou eu vou ter que pedir você para sair da nossa casa, porque como está não pode permanecer. Porque tá tendo muita confusão, seus irmãos ficam muito na minha cabeça. E eu ali tomado por muita rebeldia, eu falei assim: então eu vou embora da sua casa. Peguei umas roupas, coloquei numa bolsa, fui viver na casa de um travesti. Aí o inimigo me abraçou. Aí me levou para o centro da cidade, ele era mais velho que eu. Ali ele começou, no caso, o termo que eles usam, né? Me cafetinar, ganhava uma porcentagem, eu era jovem. E ele foi me envolvendo cada vez mais. Aí ficava nos palcos, né? O mundo dizia que eu era artista. Hoje importa que Deus cresça, que eu diminua, que eu não sou nada sem Ele. Que Ele é maravilhoso, Ele é lindo. E tudo que Ele faz é maravilhoso. E eu comecei a ganhar, o Satanás começou a me dar títulos, troféus, faixas. E na noite carioca do mundo gay, que ele chamava, me tornei uma pessoa conhecida. Só que eu tenho um irmão mais velho que eu, e esse meu irmão começou a ir para uma igreja tradicional. Meu irmão era usuário de cocaína, de maconha, muito prostituto. E ali ele aceitou Jesus. Ele começou a interceder pela minha vida. Não fiquei muito tempo fora de casa, porque como eu relatei aqui, minha mãe se arrependeu e foi na casa daquele travesti e falou: filho, volta. Eu não gosto da tua aparência, mas você é meu filho. Eu costumo dizer que depois do amor de Deus, o maior amor é o amor de mãe. Verdade. E minha mãe ali me levou para casa, mas eu impus as minhas condições. E eu me olhava no espelho e não via nem de longe o rapazinho que eu havia sido um dia. Ali já com o cabelo implantado grande, os traços todo feminino. E cada vez mais envolvido. Aí certa feita eu estava numa madrugada na rua Augusto Severo, aqui no Rio de Janeiro, perto da Glória. Em uma calçada com mais de 80 travestis. Aí alguém vai parar um carro importado, vai descer, vai vir na minha direção. E o inimigo usou a boca daquela pessoa para falar assim: você não tem que ficar aqui não. Você vai ganhar muito dinheiro na Suíça, na Itália. E então entrou aquele sentimento em mim de querer mais dinheiro ainda. E aí eu comecei toda uma caminhada para tirar um passaporte. Enquanto eu pensava em tirar um passaporte para ir parar na Itália, Deus me permitiu passar 2 meses numa comunidade muito pobre aqui no Rio de Janeiro. São João de Meriti, bairro do Éden. Hoje está tudo bonitinho, tudo urbanizado. Na época, não. Era um local de muita poeira, não havia asfalto na rua, só existia uma linha de ônibus que passava de tempo em tempo e eu fui parar lá. E um dia, conversando com essa pessoa que me hospedou lá, eu falei assim: eu não entendo o que é que eu estou fazendo num lugar tão miserável, num lugar tão pobre. Deus havia marcado um encontro comigo naquele lugar. Eu costumo dizer para minha esposa que o trabalhar de Deus é perfeito. Aleluia. De repente você está orando por um filho, por uma filha. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Então somente coloca nas mãos de Deus. Porque o trabalho dele é perfeito. E ali eu estava num salão de beleza numa tarde, nesse bairro chamado Éden, em São João de Meriti. E entrou ali uma serva de Deus, uma pastora, com os folhetos da palavra de Deus na mão, e começou a distribuir. E eu tinha pavor de crente. A igreja do meu irmão Batista fazia culto e a casa da minha mãe tinha 2 saídas. E para mim não participar do culto, eu saí pelo portão dos fundos. Mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela vai dizer assim, lá no Evangelho de João: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, para que vades e deis fruto. Eu não entendia, mas Deus havia me escolhido. Eu estava debaixo de oração. Eu estava debaixo de uma grande promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aquela mulher distribuiu o folheto para todos que ali estavam, ela veio perto de mim. Veio uma voz muito forte assim: não ouve o que ela vai te dizer. Empurra ela, não ouve o que ela vai te dizer. Quando ela chegou bem próximo de mim, eu tentei ficar de pé, não consegui. Mas o que estava com ela, o que estava comigo. E ela veio com a palavra ali que ela quebrou meu coração. Ela usou de uma sabedoria. Semente, né? O poder da semente. Aleluia. A abordagem. É, Deus. A forma que você vai pescar o peixe. Eita, Jesus. Que tipo de isca você vai usar? Verdade. Para atrair uma pessoa que está presa no tráfico. No lesbianismo, no homossexual. Que tipo de isca? Verdade. Primeiramente, use o amor. Eita, glória. Ela falou assim: nossa, eu estava do lado do travesti. Vocês são 2 jovens tão bonitos. Eita. Deus tem um projeto lindo na vida de vocês. Aleluia. Aí se apresentou: sou a apóstola fulana,
Vocês vão escutar um barulho de um hino, de um pandeiro? Lá é a minha igreja. E Jesus mandou chamar vocês para ir lá. Eita, Jesus. Às 19 horas. Fechamos o salão, era mais ou menos 6h30. E a gente morava bem pertinho, estava passando os tempos lá. E eu cheguei lá e falei assim, essa mulher tá maluca que eu vou descer. Era uma comunidade para ir em igreja de crente. Mas quando deu 19 horas, a gente conseguiu escutar os corinhos de fogo da época, né, o pandeiro. E entrou dentro daquela casa. O Espírito Santo entrou naquela casa. Aleluia. É importante dizer, 2 travestis, 2 pecadores, escravos de Satanás, e o Senhor começou a nos incomodar. Aí eu, na minha ignorância, na minha cegueira, cheio de escama, falei, então ela chamou, vamos lá rir daqueles crentes. Vamos lá rir daqueles crentes. E naquela época, não era esse homem de boa aparência que você vê, não tinha esse corpo. Coloquei a roupa mais decente que você possa imaginar. Mas não era eu que estava na minha vida. Descemos aquele morro. E quando a gente chegou naquela igreja, foi lindo o que Deus fez. Quando aquela mulher nos avistou lá fora, ela saiu do altar e fez assim com as mãos abertas. E veio acolher os 2 travestis. É esse tipo de crente que está faltando nas igrejas. Com esse amor parecido com o amor de Deus. Um amor que não impõe condições. É Deus. E ali ela pegou os 2 travestis. Olhou assim para uma janela aberta, começou, senta aqui que está bem fresquinho para vocês sentar. E nós ficamos sentados ali. E eu comecei a ficar irritado que estava comigo, os cultos, os irmãos falando mistério, cantando, batendo palma. E quando deu 8h30 mais ou menos, ela falou assim, vamos ficar de pé? Era a pastora local da igreja, ela. Vamos dar as mãos e fechar os olhos. Vamos fazer um grande clamor por libertação. Aí Satanás, tá todo mundo de olho fechado. Solta a mão dessa pessoa aqui. Tenta puxar o teu colega. Se o teu colega não quiser, deixa o teu colega. Eu consegui soltar a pessoa e cutuquei ele para ir embora. Viemos caminhando para sair do templo. Meu colega conseguiu pôr os 2 pés na rua. Eu levantei um pé e pus na rua. Quando eu tentei colocar o outro, só veio o grito de uma mulher de Deus. Jovem, não saia você desse lugar. Antes de eu te revelar aquilo que Deus me mostrou acerca da sua vida. E sabe o que eu acho lindo? Que a revelação, quando é de Deus, vem como uma flecha. Eu vejo, às vezes, alguns equívocos em algumas igrejas aí, quando é Deus, vem como flecha, vem como uma luva. E ela veio assim. Aí eu peguei outra vez e coloquei na minha frente, que eu não queria receber. Ela falou, não, é você. Você mesmo. O mais novinho aí, o louro de cabelo mais curto, é você. Deus me dava uma visão linda com você, meu filho. Você estava num ambiente muito cheio. Você não tinha esse rosto, esse corpo, nada disso. Você estava de terno e gravata, pregando a palavra de Deus, e muitas almas se rendem aos pés do Senhor através da sua vida. E eu peguei meu colega e falei, vamos embora. Ela falou, espera só mais um pouco, filho. Passe o tempo que passar. Aleluia. Deus vai te cercar, vai te alcançar. E um dia você vai retornar aqui para contar esse testemunho. E eu saí de lá com raiva daquela irmã. E nós fomos para casa. E dali retornei para a casa dos meus pais, no bairro de Sepetiba, onde eu moro até hoje, né? E continuei naquela situação. Só que aonde eu colocava a planta dos pés, apareceu uma pessoa de Deus. E é interessante relatar aqui que quase homem não me parava e abordava. Eram mais mulheres. E até hoje o ministério o diabo de queria mulher, colocar na minha mente que eu não gostava de mulher. Mas as mulheres já tinham carinho pela minha pessoa. Aleluia. Já tinha um amor que vinha do coração de Deus. E um dia muito angustiado, aquele dia que a pessoa que não tem Deus acorda assim, quer ficar sozinho, a ficha cai, vem a depressão, fui para uma praia bem deserta. Sentei naquela praia ali e fiquei assim, mexendo na areia. E essa praia ela era muito deserta, hoje ela está muito habitada, com casas próximas. Era um matagal muito grande a praia. E eu estou escutando o mato se mover assim atrás de forma... Aí eu fiquei curioso, eu olhei. Aí saiu um casal do meio do mato. Um servo e uma serva com 2 crianças, muito bonitinhas as crianças. E ele falava assim, filho, não tem para onde você correr. Eita. Me deu vontade de xingar aqueles irmãos. Até aqui, Jesus. Continuei mais um tempo. Aleluia. Aí um colega agora, o passaporte não tinha saído, é importante lembrar isso. Deus não deixou. E você estava esperando o passaporte. E eu esperando o passaporte. Olha só. Hoje eu tenho um passaporte que vai me levar para a glória, amém? Aleluia. O temor a Deus, né? O temor, o respeito com as coisas do Senhor. E ali eu estava já cada vez mais feminino a aparência. Aí um amigo veio da Itália, me vendeu muita coisa cara, bijuteria, roupa, perfume, e nós fomos para o inferninho no bairro de Bangu. E assim, aquela criatura sem Deus se achando, né? Pela roupa, pelo visual.
Infelizmente, no mundo as pessoas valem o que mostra ser por fora, né? Então eu estava rodeado de pessoas, mas a pior solidão é quando você está no meio de várias pessoas e você se sentir só. Eu bem sei o que é isso. Porque muitos diziam que gostavam da minha companhia, porque eu era uma pessoa bonita, alegre, feliz. Eu falava isso lá em Niterói, não foi? Semana passada, quando eu abri o banner, eu falava assim, quem coloca o sorriso no rosto travesti é um demônio chamado pombagira. Travesti não é feliz, lésbica não é feliz. Sabe por quê? Ninguém é feliz tentando ser aquilo que não é. Verdade. Eu era um homem com aparência de mulher. E aí, lá na pista de dança, eu peguei e fui no banheiro. Quando eu entro no banheiro, De novo. eu tô lá arrumando as lentes no olho, me entra um rapaz vestido de mulher, mas parecia um marginal, escuro, alto, bruto. Ele fez assim, meio assim. Ele falou assim, aqui não é o teu lugar é a igreja. Tu já entendeu quando Deus chama uma pessoa? Glória. Quando há um propósito de Deus, Jesus está te cercando. não é escolha nossa, querido. O Senhor já havia determinado que eu seria dele. Aleluia. E dali o Senhor continuou a me cercar. E nesse meio tempo, como eu disse, somos 6 homens e eu tinha 3 irmãs mulheres. E uma veio a falecer. Eu estava na Zona Sul. Mamãe falava assim para mim, olha, se você quiser ver a tua irmã ainda com vida, você vem no Hospital Pedro II, Santa Cruz. Que a tua irmã já foi desenganada pelos médicos. Aí vem esse homem alto, minha altura eu nem lembro direito, eu sou muito alto, irmãos. Eu chego no Hospital Pedro II. 1,80 m. Tinha dias que eu queria passar na rua despercebida, mas não tinha como. Satanás colocava uma sensualidade muito grande. Aonde passava, carro parava e chamava atenção. Aí quando eu passo por aquele segurança do hospital, que eu pego aquele corredor para ver a minha irmã, que era uma mulher linda, nasceu mulher. Linda, feminina. E lá atrás, Satanás me fazia olhar muito para ela. Essas pessoas que vão para o lado do travestismo, que são travestis, eles têm sempre um ícone que eles dizem de beleza, um ídolo. O meu ídolo estava dentro de casa. Aí quando eu chego naquele hospital, Deus me deu uma revelação quando eu olhei para o rosto dela. Eu vi aquela mulher debilitada, com 40 anos, parecia uma velhinha. E eu vi aquela mulher linda do lado. Aí eu ouvi a voz de Deus dessa vez. Não foi a voz de Satanás que eu ouvi. Filho, olha como está sua irmã. Lembra como ela era? E ela nasceu mulher. Você nasceu homem e vive negando aquilo que eu fiz por você. E ali eu caí em pranto, não demorou muito tempo. O médico falou assim, ó, ela teve uma melhorazinha pouca, ela vai voltar para casa porque não tem nada o que fazer. E uma serva de Deus veio evangelizando a minha irmã. E eu não gostava de crente, eu tinha horror crente. Mas eu tinha um quarto da minha mãe individual. Aí onde eu estou escutando alguém chamar no portão, aí eu fico olhando pela fresta da janela. Aí eu vi aquela serva de Deus chegar. Ela foi no quarto da minha irmã. A minha irmã teve um problema no aparelho digestivo, que não podia comer nada que fosse mastigável, né? E ela dando sopa de colerinha batida pra minha irmã. Aquilo tocou o meu coração. Meu Deus. Aí comecei a ter um pouco de simpatia. Chegando do trabalho, né, E filho? ela era uma mulher diarista. É importante tinha falar. 2 filhos pequenos, mas quando a Van deixava ela em Sepetiba, primeiro ia ver a minha irmã, depois os filhos. E aquilo ali me desarmou. E a minha irmã veio a falecer, confessou Jesus como seu Salvador. Já havia confessado nesse processo todo. E alguém ali usado por Deus uma vez, orando, falou assim, o cair da sua irmã vai ser o seu levantar. E ali, aquela irmã ficou amiga da minha mãe. Eu mexia com vendas de natura, alguns cosméticos. E aquela mulher se tornou minha cliente só para me ganhar para Jesus. E ela não se importava com alguns irmãos religiosos da igreja que vê ela com travesti com roupa curta na rua. Pelo contrário. Às vezes eu estava lá na orla da praia de Sepetiba. Ela passava de carro, o marido buzinava, ela descia e dava um beijo no meu rosto. E ela começou a me chamar para o curso de libertação de segunda-feira. E aí eu fazia tudo de errado, mas segunda-feira para mim era um dia santo, eu ia para a igreja. E nesse período, os travestis começaram a comentar, nossa, ele tá maluco. Tá maluco. Aí uns falavam assim, você vai largar o que você tem? Poxa, você ganha dinheiro, você tem fama, você vai morrer de fome, mas não vou morrer de fome não. Aí falava, o que adianta você ir para a igreja segunda e o resto da semana fazer tudo de errado? Quase todos que falam isso para mim já morreram. Aí numa segunda-feira, do finalzinho do ano de 1999, eu fui a um culto daquela igreja e levantei as minhas mãos cansadas para Jesus. Aleluia. E ali o Senhor entrou na minha vida, o Espírito Santo de Deus. Começou a quebrar todas as algemas.
todos os cadeados, as correntes, e arrancou a venda dos meus olhos. Deus. Nessa ocasião, o bairro que eu moro, Deus sacudiu esse bairro. Porque assim, não, é importante dizer isso, não é fácil um travesti que se converte mudar da noite para o dia. Também não foi assim. Tem todo um recomeço, uma reconstrução. E ali Deus foi trabalhando de dentro para fora. Eu vejo tantos irmãos preocupados, né? Sabe, de trocar a veste da pessoa rápido. Não adianta nada trocar a veste se a limpeza não for feita por dentro. Aí eu gosto muito ali no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 32, que vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso 36 vai dizer que se pois o Filho te libertar, sereis livre. E ali o Senhor limpou de dentro para fora. Aí eu já não queria mais tomar aquelas drogas injetáveis. Aí um dia eu criei coragem para tirar o cabelo, que era muito grande. E meu rosto foi mudando. E Deus foi me transformando de dentro para fora. Então fui alvo de uma grande transformação. E ali aquela irmã me deu muito apoio. É importante falar isso, eu não vejo isso em algumas igrejas. Uma pessoa larga a vida errada, o tráfico, a prostituição. A nossa obrigação como cristão é abençoar aquela pessoa. O pastor daquela igreja nunca foi me visitar. Aquela humilde diarista chegava na minha casa: Marcelo, toma isso aqui para você comprar um pão. Minha mãe não era aposentada ainda, estava passando. O meu lucro vinha do meu corpo. Mas eu não era mais escravo do pecado. Ela se preocupou como eu quero me vestir, como eu quero me alimentar. Então, se na tua igreja um dia chegar um rapaz determinado a largar o travestismo, ou uma moça largar o lesbianismo, ou um jovem que é um ex-dependente químico, estende a mão, acolhe essa pessoa. Todo apoio, todo cuidado. Acolhe essa pessoa. Vamos praticar um amor que não seja fingido, porque a palavra amor, ela traz um peso muito grande. Quem ama, não ama só de palavra, mas ama de atitude. E ali, coisa de, vamos dizer assim, antes de completar 1 ano, o Senhor já havia me libertado e me restaurado. Aí, com a aparência normal, eu tinha muito medo, é importante dizer isso. Eu via, às vezes, rapazes que vinham para a igreja e tinham muitos trejeitos. Eu falava: Senhor, não me deixa ficar assim, não. Sei que eu não sou melhor do que eles em nada, mas não me deixa, não. E Deus entrou e fez a obra completa sobre a minha vida. Aleluia. De forma que os moradores da minha rua, os vizinhos, que conheciam a velha criatura, ficavam passando: aquele ali é quem que está passando? Aí alguém vai dizer assim: eu estava indo para o culto, é aquele rapaz louro do cabelão que passava. Mas eu não acredito, porque o milagre de Deus, ele causa espanto. E ali eu comecei e me tornei um adorador. Eu criei nessa palavra: conhecereis a verdade, ela vai te libertar. E depois também o que sempre falo no meu coração fortemente, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele que mais ele fará. E ele fez. Olha eu aqui. Aleluia. Como fui congregar com um pastor, esse pastor foi um homem de Deus na minha vida, me acolheu como um filho, e ele muito alegrou meu coração, porque eu tinha o que, 1 ano e uns mesezinhos de crente, e ele me colocara para ficar na recepção, recebendo as pessoas. Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Aleluia. Fui alvo de preconceito na igreja, mas ele confiou em mim. Alguém virou e falou assim: você vai deixar esse rapaz ficar aí? Na época do meu batismo, alguém falou que eu não tinha que me batizar. Como se Jesus negasse batismo a alguém. Verdade. Que se arrepende. Quando eu leio ali acerca de João Batista, quando ele pregava o batismo do arrependimento, eu não vejo ele negando batismo a ninguém. Verdade. Sabe qual é o grande problema? Tem muito crente religioso, com a mente cauterizada, engessada. E ali eu fui caminhando, me sentindo útil naquela obra, até um dia que ele falou: vou te separar você para ser auxiliar de trabalho. Aí vem a minha consagração mais tarde de obreiro. E Deus começou a prometer na minha vida um dia uma família, filhos, porque eu sempre fui louco por criança. Eu ajudei a criar vários sobrinhos meus. Eu sempre fui louco por criança. E Deus começava a falar que eu teria uma família, que eu iria casar, que eu iria viajar, pregar a palavra dele. E assim tem se cumprido, para a glória de Deus. Eu consegui, vamos dizer assim, fiquei 7 para 8 anos esperando em Deus. Mas nesse tempo todo eu já tinha desejo de ter uma mulher. Isso é muito importante relatar. Certa feita eu fui aconselhar um ex-homossexual que falava em casamento. Ele falou assim: eu vou me casar, o que o senhor acha? Eu falei: ora, espera mais um pouco. Ou então eu preciso casar, eu tenho que casar, né? Você tem que casar quando você tiver... É importante.
A Bíblia vai dizer que Deus não criou o homem para viver só. Mas você que é ex-homossexual, não case para provar nada para ninguém. Isso aí. Não faça duas pessoas serem felizes, você e seu cônjuge. Verdade. Mas case no tempo que Deus preparar a tua bênção. Porque a minha bênção, Verdade. o Senhor preparou. Glória a Deus. Amém? Então, 7, quase 8 anos eu consegui esperar. Aí depois eu tentei dar um jeito. Eu conheci uma pessoa que não era o tempo de Deus e eu me envolvi. E ali eu era diácono, eu acho, muito envolvido com a igreja. Eu pregava, ajudava a dias de libertação, mas com temor a Deus eu falei, pastor, que eu havia me envolvido com aquela moça, e ele ali me colocou em disciplina. Aí o Senhor me ajudou, me deu graça para esperar, para conhecer essa bênção aqui. Glória a Deus. Ser casado com essa mulher maravilhosa, vai fazer 12 anos em junho, não é isso? 12 anos, agora é dia Vamos fazer 12 de junho. Dia dos namorados. É. Amém, amor. 12 anos casado. Glória a Deus. Quando ela se casou, quando nós nos casamos, ela estava grávida da Ana Vitória. Vamos contar, né? O início, né, irmãos? Fala um pouquinho. Graça e paz, mais uma vez. Paz do Senhor Jesus. Quero, assim, agradecer, né? Esse casal que está aqui na minha casa. Canal Semeando Vida. Que família abençoada, irmãos. Uma bênção. Tem a presença de Deus. Conversamos um pouco, oramos, porque servo de Deus ora, né? Glória a Deus. Aleluia. E aqui agora, tendo essa oportunidade de semear. Porque é esse trabalho que Jesus transforma, que eu e o pastor Marcelo, Fazemos. que o nosso ministério acredita. O trabalho da semeadura. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, o semeador saiu a semear. Meu Deus. E uma hora, essa semente cai em boa terra. Em nome de Jesus. E esse casal está aqui semeando, o canal Semeando Vida está semeando. E nós estamos aqui semeando. Amém? E dizendo que há jeito, que há salvação, que para Deus nada é impossível. Verdade. Você que está ouvindo esse testemunho, você mãe, você pai, que tem orado por um filho, por uma filha, Louvado seja continua crendo, continua confiando, continua acreditando. Pastor Marcelo, pastora Fabiana, é fruto de oração. Uma semente. É fruto de semente. Glória a Deus. Aleluia. Você, rapaz, que está aí nessa guerra, nessa luta, e de repente você olha para si e fala assim, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que não há mais jeito para mim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, mentira. Você não nasceu assim. A esperança. Entrou na sua vida por alguma razão. Como o pastor Marcelo falou aqui, ajudamos pessoas e muitos É verdade. rejeição de pai, Paterna. a maioria Abuso. é abuso sexual, a criança se vicia naquilo e ela já começa a gostar daquela prática. Não é fácil se libertar, não é. Mas para Deus nada é impossível. Você não nasceu assim, isso é mentira do diabo. Você que está ouvindo esse testemunho, você não nasceu assim. É verdade. A saída, a solução. Você, moça, linda, jovem, e de repente começou a se trajar como um homem, e Satanás fala no teu ouvido, você nasceu... Não, você não nasceu assim. Você é princesa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A solução. E eu quero falar aqui um pouquinho do meu casamento, porque é algo até engraçado, porque sempre que alguém vem conversar com a gente, né? Agora até que parou um pouco. Mas no começo, como é que é, né? Como é que é a vida de vocês? Ele é liberto, é algo... Gente, quando Jesus entra, Louvado seja Deus. né? Não podemos crer para ver se é Tomé, não. Crer, ele faz a obra por completo, ele não deixa nada pela metade, Verdade. né? E eu conhecia na época o missionário Marcelo, era missionário na época de igreja, né? Eu já era diaconisa na época e ele estava num lugar que eu estava, eu ia ministrar num lugar que ele também estava, e ali a gente se cumprimentava, mas sempre assim, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Eu nunca me imaginei na minha vida que o missionário Marcelo seria meu esposo, aquele que o Senhor tinha preparado para mim. Vim também num mundo terrível, né? Do álcool, da bebida. E quando eu me converti, eu achei que eu seria a noiva de Jesus. Confesso aos irmãos que eu não achei que eu ia casar, né? Eu me entreguei assim de corpo e alma. Eu mergulhei mesmo, eu não quis mais esse mundo, eu larguei tudo. Glória a Deus. E eu falei, eu me casei com Jesus. Jesus é meu noivo. Aleluia. Mas começou a vir as promessas de Deus, que eu iria me casar, que eu ia ter família, que eu ia ter filhos.
né? E eu comecei a ver muito o missionário Marcelo e, de repente, começou a brotar dentro de mim o sentimento. Eu olhava já para ele assim de uma forma diferente, sabe? Eu falei assim, o que está acontecendo, né? E aí o Senhor, por isso que eu falo, tem revelação de Deus, irmão. Estamos vivendo tempos assim muito difíceis. Remanescente, né? Tempos de muito engano, muita mentira, muito engodo, mas há os remanescentes e há os profetas de Deus. Se você tiver visão espiritual, você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é. Peça a Deus discernimento. O dom de discernir é muito importante hoje em dia. Deus está nesse negócio aí? Será que Deus está aí? Aleluia! É muito importante, hein? E tem os profetas de Deus. E uma irmãzinha... Ninguém dava nada. Né? Que ninguém dava nada da igreja que eu congregava, onde ali eu era muito... Eu sempre fui muito fiel, né? A Deus em primeiro lugar. Importante dizer isso. Depois aos meus pastores, a igreja que eu congregava, eu ajudava ali em tudo, eu era segunda ali. E essa irmãzinha, de repente, veio até a minha direção e falou assim, o seu casamento está chegando. Aleluia. E o Senhor manda dizer que o seu noivo, ele é alto, careca, missionário, anda com a maletinha. Na época ele andava muito com a maletinha, porque ele vendia DVD, né? Com testemunho, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu falei assim, gente, ela tá falando do missionário Marcelo? Né? E daqui a pouco o missionário começou a ir muito na minha igreja. Eu falei, o que está acontecendo, Jesus? Né? E daqui a pouco meu pastor chegava com o missionário. E aí eu comentei com o meu pastor que eu estava, né, gostando, que eu tinha admiração, que era um homem de Deus, que eu acreditava no que Deus tinha feito na vida dele, que eu acreditava naquele testemunho de vida, né? Enfim, e meu pastor comentou com ele, mas ele estava envolvido já num outro relacionamento. Até que eu falei, isso aí não é de Deus pra mim não, já tinha chegado ao meu conhecimento que ele já iria até casar, né? Eu falei, então, Jesus, tem alguma coisa errada aí, né? E nisso o tempo passou, mas o sentimento não saía, a gente sempre se encontrando muito, mas eu nunca vi ele com a noiva não, sabe? A chegou noiva, a ser noiva, né? Não, chegou ao meu conhecimento que era noiva, que você já ia casar, mas não era não, né? Tava num processo. E eu falei, bom... Tá na mão de Deus. E um dia eu fazia cabelo, né? Eu tava aqui na minha varandinha aqui da casa dos meus pais. Era dia 24 de dezembro. Era véspera de Natal. 2000. Vitória nasceu em 2011. Foi de 2009 para 2010. Acho que é isso. Sou meio ruim de gravar data, irmão. Data e nome. Mas é mais ou menos isso. E aí eu tô escutando aquela voz me chamando, né? Missionária Fabiana, diaconia, na época eu não era nem missionária ainda. Eu olhei assim no portão e falei, quem tá me chamando? Aí me chamou, vim convidar você para tomar um sorvete. Quando eu conto isso, todo mundo começa a rir. Vamos tomar um sorvete? Eu falei, olha só, hoje não dá não, porque é véspera de Natal. Meu pai era vivo na época, minha mãe não estava em casa. Eu passaria o Natal com meu pai, né, para fazer companhia. Eu falei, amanhã nós vamos tomar um sorvete. E fomos tomar um sorvete dia 25 de dezembro desse ano. Ali começamos a namorar e estamos tomando sorvete até hoje, né? Já tem 12 anos. Quando eu falo isso, todo mundo ri, né? Mas estamos tomando sorvete há 12 anos, né? E a gente já muito determinado o que a gente queria, né? Porque o servo de Deus, ele é assim. Não podemos cochear, não. Uma hora acha, uma hora não acha, uma hora... Não, sim, sim, não, não, não é isso? Esse é o procedimento do servo de Deus. Eu falei, não, é o que o senhor tem, oramos, né? Claro. Mas a gente logo casou, irmãos. Foi 6 meses, né, pastor? A gente não tinha dúvida mais. Foi algo que não foi só físico, mas foi espiritual, foi amor, né? Foi sentimento, física, né? Entendeu? E a gente botou papelada para correr, nos casamos, né? Veio a nossa bênção, né? Ana Vitória. Ela fez esse ano, dia 10 de fevereiro, 11 anos, né? Temos também a Ana Clara, que faz em abril 10 anos, né? Foram 2 bênçãos, 2 promessas. 2 presentes preciosos. Eu me lembro até hoje, quando eu fui com o Marcelo, com o pastor Marcelo, fazer uma ultrassonografia, porque era algo assim tão lindo de Deus, era um sonho tão grande, mas ao mesmo tempo a gente não acreditava que aquilo, sabe, aquilo que você está esperando e você crê, mas você fica, será que vai acontecer? Né? E quando vem, é um presente, é algo tão lindo de Deus na nossa vida, né? E eu comecei a enjoar e a minha sogra falou assim, nessa época quando fui morar com a minha sogra,
Aí a minha sogra falou assim, você é gordinha, mas você tá diferente, você não tá grávida não? Eu falei, não, que isso? Não. Mamãe bateu o olho. E comecei a enjoar, escovando o dente, tomando Coca-Cola, aquela coisa toda, né, que mulher sabe. Vamos bater a outra. Esse aqui vai comigo. Primeiro fizemos o beta-HCG, mas no mesmo dia nós fizemos a ultra. Constou que eu tava grávida, né, irmão, de 3 meses. Esse aqui chorava igual criança, ali no centro de Campo Grande, uma alegria muito grande, né? E assim... Foi algo muito lindo, irmãos. Muito lindo. Segurar minha filha, ver minha filha nascendo. No meu casamento, a gente não tinha nada. Deus preparou festa, Deus preparou vestido, Deus preparou buffet, Deus preparou salão. De Deus. Nosso Deus prepara banquete no deserto. Recebe de Deus, aleluia. Glória a Deus. Você que está esperando, Jesus, o sobrenatural, o impossível de Deus na sua vida. Recebe provisão de Deus. Recebe em nome de Jesus. Portas abertas. Né? Aleluia. Seja uma pessoa determinada. Jesus gosta de pessoas determinadas, sabia disso? Aquele crente que fica não, seja um servo determinado. Poxa, dos pensamentos não tem como, né? Eu não consigo, eu não posso, não vai dar pra mim. Vai sim. Você vai conseguir, você vai ser feliz, você vai ser transformado. Por isso o nome do ministério, Jesus transforma. Com uma Ele visão, transforma. Visão, né? Com uma visão além das paredes. Além das paredes. Ele transforma, ele muda quadro, ele muda história. Quando a minha filha nasceu, que esse aqui entrou na maternidade, que ele viu minha filha, a gente parecia, né, algo assim, é lindo. Alguém ficava preocupado e falava assim, um parente nosso, como é que vai ser quando essa criança nascer? É verdade. Essa criança não tem nada. Verdade. E ela só falava, filha, Deus proverá. Deus sempre cuidando da gente. E eu pregando nas comunidades, né, Vila Cruzeiro, Chatuba, só lugar perigoso. É verdade. E o Senhor começou a mobilizar pessoas. Porque eu costumo dar esse testemunho que é importante. Você ser conhecido num bairro e ser ajudado não é muito difícil. Verdade. Mas você ser ajudado num bairro que ninguém te conhece, isso é pura provisão de Deus. Minha filha teve 2 estados de bebê, mas era os mínimos detalhes. Deus cuidava. Ei, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Ele é um pai zeloso, né? Sabe o que é acabar um culto e ter uma irmã todo o término daquele culto? Cantinho. Aquela irmã vinha com um dinheirinho pra mim, naquela época era dinheiro, né? Oferta. R$50 era dava pra você fazer. Pra abençoar. Isso aqui, filha, ela pegava, botava essa minha mão, fechava minha mão. Isso aqui, filha, é pra você tomar canjica e comer peixe. Não deixa de comer canjica e comer peixe, porque dá leite, é bom pro neném. E ela dava um monte de recomendação, já era uma senhora. Mas isso era todo culto. Fazia bolo, pão caseiro pra levar. Aí minha filha nasce, 3 meses eu não queria mais mamar, aquele leite caro. O leite não. Não falta. Filhinha, vem aqui pegar o leite da sua filha. Aí, ou então eu vou aí trazer leicinho. Mas era, gente, Deus cuida de fralda, você. Sapatinho, roupa. Ei, tudo. Fica tranquilo. Confia. Ouve esse testemunho, creia que ele vai fazer na sua vida, então somente confia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. E assim foi. Em nome de Hoje estão aí, ó, tão lindas, uma prega, você, no finalzinho que eu vou deixar o canal, uma prega, outra louva. Evangeliza conosco na rua, quando é um lugar assim mais leve, vai, tem prazer. O último evangelismo nosso em Niterói, irmãos. Eu tenho orgulho de falar isso. A minha filha ficou com o celular em casa, ela botou a live, ela botou bem grande assim. Eu tenho orgulho de vocês. Glória a Deus. Eu tenho orgulho de ser filha de vocês. Louvado vocês são corajosos, mãe. Um beijo. Então tem valido a pena servir a esse Deus. Glória a Deus. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Rejeitado, sim. Muita porta fechada, sim. Tem sido o começo, sim, mas nós estamos aí. De amém? Aonde o Senhor revelou esse ministério, vou deixar o pastor falar do ministério. Amém? E nós estamos aí, fazendo a obra de Deus, fazendo o ID de Deus, ganhando almas para Jesus, com verdade, com sinceridade, e o nome do Senhor sendo glorificado. Louvado seja amém? Deus. Vida a 2 não é fácil, é importante falar isso aqui, né? Casamento é difícil porque são 2 pessoas diferentes, né? Totalmente diferentes, né? Criadas diferentes, de famílias diferentes. Olha como o nosso Deus é, né? Aí ele pega 2 pessoas, né? Uma e bota para morar debaixo do mesmo teto, né? Verdade. Só Deus para fazer isso, não é verdade? Só Ele. Né? Então, às vezes, realmente o casamento ele é difícil, mas o amor, a paciência, tudo suporta, né, o amor. Cede, quando o negócio tá feio, o outro vai lá e cede, fica quietinho, não é isso? Família, projeto de Deus, tudo começa pela família. Isso. Você prestou atenção?
Família, lá dividido. Lá com estrutura, né? Irmão, não adianta. Luta pela tua família, luta pelo teu casamento. Não desista, porque tudo começa na família. Tudo começa na família. Amém? E creia que para Deus nada é impossível. E Jesus transforma. Amém? Vou deixar o pastor falar do canal em nome de Jesus. É importante dizer que aquele que Deus uniu não separa o homem. Família é projeto de Deus. Família que vem do coração de Deus. Verdade. Quando nós do Jesus Transforma estamos nas ruas, certa feita em Niterói, um ativista gay, né, tentou ali nos calar, porque a gente falava de família que agrada a Deus. Mulher, homem, filhos. E o Senhor nos fez voltar com esse testemunho, que eu não pensava mais em mexer nisso, não tinha mais fotografia, material nenhum fotográfico. E o Senhor mandou voltar com esse testemunho e tem nos encorajado a pregar que Jesus Cristo ama o homossexual, mas abomina a prática da homossexualidade. Jesus ama a lésbica, mas ele abomina a prática do lesbianismo. Ele ama a prostituta, porém abomina a prática da prostituição. E nós estamos aí semeando a preciosa semente, com muita dificuldade. Eu costumo dizer que eu e minha esposa caminhamos por fé e não por vista. Tem dia que Deus coloca algo no nosso coração e às vezes a gente não tem recurso de passagem para estar naquele local. Não temos ainda um carro, temos uma promessa de um veículo que é necessário, mas nós não temos feito o corpo mole, amém, queridos? Verdade. O Senhor é dor daqui, dali, a perna que incha, o joelho, mas a gente não deixa de fazer. O desejo de fazer mais, né? A vontade de avançar mais. O Ministério Jesus Transforma, ele crê na regeneração do ser humano. Eu vejo muitos pregadores falar acerca de milagre. É lindo quando o Senhor faz o cego enxergar, o surdo ouvir, o paralítico andar, mas o maior milagre é a regeneração do ser humano. Quem é que tem o poder para entrar na vida de um travesti e tornar ele um pai de família, um homem honrado? Não tem esse poder. Glória. Uma prostituta ser uma mulher, diz uma grande missionária. Mulher samaritana, quem é que tem esse poder? Aleluia. Quem é que lembra da mulher de Samaria? Essa passagem é linda. Jesus tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. De repente, você que vai assistir esse vídeo, através desse canal abençoado, desse casal maravilhoso, você está sem esperança. Você tentou uma vez, duas e parou. Mas ainda há esperança para a árvore cortada. Glória a Deus. Fiel é aquele que prometeu. E toda pessoa que vê numa situação como essa que eu vivi, o Senhor nos ensina a sair de uma fé natural e viver uma fé sobrenatural. Há 22 anos eu não vivo uma fé natural. Eu vivo uma fé do sobrenatural. Aleluia. Eu não vejo aquilo que eu preciso, mas eu creio que meu Deus ele vai prover. Aleluia. Essa é a visão do Jesus Transforma. Aleluia. Esse ministério com a visão além das paredes. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Deus, por nos proporcionar esse momento. Amém. E que Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo, que venha trazer fé para você, esperança e transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.